Olá, pessoal. Vamos dar início à apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Utinga. Vou abrindo aqui a audiência. Pois bem, audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 para avaliação e cumprimento das metas fiscais. Na apresentação, vamos abordar os seguintes tópicos: a receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. A audiência pública está prevista lá no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Iniciando agora falando sobre as despesas, então, a execução da despesa no exercício de 2020 se comportou da seguinte forma. Então, a despesa total projetada para o exercício foi de 51 milhões e foi realizado até o final do exercício, durante o exercício, um total de despesa de R$ 41.993.616,53. Dessas despesas totais, despesas correntes foi projetado para o exercício no montante de R$ 42.665.000 e foi realizado até o terceiro quadrimestre R$ 39.653.475,89. A despesa de capital foi projetada no montante de R$ 8.285.000 e foi realizado até o final do exercício na monta de R$ 2.340.140,64. Reserva de contingência foi projetada de 50 mil e nada foi realizado dentro do exercício de 2020. Falando agora das receitas, as receitas totais projetadas para o exercício de 2020, de igual forma como a despesa, foi projetada 51 milhões. Foi realizado até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de receita de R$ 44.203.008,12. Dessas receitas totais, temos de forma analítica a receita corrente, que foi projetada para o exercício no montante de R$ 50.255.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de receitas correntes de R$ 47.068.602,04. A receita de capital foi projetada para o exercício de 2020 no montante de R$ 6.140.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de R$ 1.486.515. Não existe receita intra-orçamentária no município e o total de dedução da receita corrente projetada por exercício foi de menos R$ 5.395.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 a dedução da receita corrente, que essa dedução é aquela para a formação do Fundeb, foi realizada dentro do exercício no montante de menos R$ 4.352.108,92. Falando agora sobre a receita corrente líquida, que é um importante indicador do governo, dispõe de cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras para o Fundeb. Então, a receita corrente líquida no exercício de 2020 se comportou no montante de R$ 42.716.493,12. A despesa com pessoal. A despesa com pessoal está lá previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 19, onde o município não pode exceder 60% da receita corrente líquida, a seguir discriminada em cada período de apuração. Então, o executivo ele tem até 54% para despesa com pessoal e o legislativo tem até 6%. Então, a despesa com pessoal no município de Utinga foi o seguinte: então, no período de 2020, a receita corrente líquida se comportou no montante de R$ 42.716.000,
R$ 493,12, e a despesa com pessoal foi no montante de R$ 21.137.019,16, que corresponde a 49,48%, portanto, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade. O duodécimo. O duodécimo está lá no artigo 29A da Constituição. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com o inativo, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, 7% em cima da arrecadação de 2019, que foi no valor de R$ 25.720.000. R$ 25.720.148,49, o repasse anual. Em 2020, foi previsto para 2020, né, de repasse do décimo, foi de R$ 1.800.410,40. E o município repassou dentro do exercício R$ 1.800.410,40, portanto, 100% do que foi previsto, inclusive estabelecido pela cota do Tribunal de Contas, que já faz o cálculo em cima do que está previsto na Constituição Federal. Agora vamos falar sobre a despesa com saúde. A despesa com saúde, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da receita própria em gastos na saúde. Então está lá a Lei Complementar número 141, lá no artigo 7º, os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde, no mínimo 15% da arrecadação própria. Despesa com saúde. Então, foi arrecadada até o terceiro quadrimestre, ou seja, dentro do exercício 2020, um montante de R$ 24.185.704,08. A aplicação mínima que o município teria que investir na saúde seria no montante de R$ 3.627.855,61. Todavia, o município aplicou R$ 4.888.195,60, que corresponde a 20,21% da arrecadação do exercício de recursos próprios. Certo? Isso muito se dá também porque vivemos um momento atípico, né, que é a pandemia, então a aplicação em saúde, de fato, no exercício de 2020, ela foi bem mais relevante. Agora vamos falar sobre a despesa com Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Certo? Ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento de uma nova distribuição de investimento na educação. Então, lá na lei número 11.494, de 2007, no artigo 22, está lá descrito que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública. Então, a despesa com Fundeb foi arrecadado de Fundeb até o terceiro quadrimestre, um montante de R$ 10.489.327,71. A aplicação mínima, ou seja, os 60% do Fundeb, seria no montante de R$ 6.293.596,63. Porém, o valor aplicado com o Fundeb foi no montante de R$ 9.172.344,58, que corresponde a 87,44% de toda a arrecadação do Fundeb. Então, o índice foi aplicado com um superávit de mais de 27%, né? 27,44%. Despesa com educação. É o MDE, né, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisa gastar com responsabilidade, no mínimo, 25% das receitas resultantes de impostos e outras transferências constitucionais e legais. Está previsto o índice do MDE na Constituição Federal, lá no artigo 212, onde a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os municípios, o Distrito Federal, onde os estados, o Distrito Federal e os municípios
25% no mínimo da receita resultante de impostos com pedido proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, despesa com educação. Arrecadação no terceiro quadrimestre de recurso próprio foi no montante de R$ 24.186.493,38. Então, 25% da arrecadação no terceiro quadrimestre foi no montante de R$ 6.046.623,35, menos a dedução para a formação do Fundeb, que foi no montante de menos R$ 4.325.718,49, mais a transferência do Fundeb e o rendimento do Fundeb, que somados foi no montante de R$ 10.489.327,71. Então, temos aqui uma aplicação mínima com a educação, que, no caso, para fechar os 25%, a aplicação mínima teria que ser R$ 12.210.232,57. O Davi, o município aplicou R$ 13.697.178,31. Então, que corresponde a 28,04% do índice. Então, com superávit, um pouco mais de 3%, 3,04%. Cumpriu com louvor o índice da educação. Vamos falar agora sobre o resultado primário. Suspender um pouquinho a tela aqui. O resultado primário o resultado é definido pela diferença entre as receitas e as despesas do governo, excluindo-se da conta da receita e das despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem um superávit primário. Caso seja negativa, tem um déficit primário. Então, o resultado primário do município de Utinga no exercício de 2020, falando de uma forma mais direta, então temos aqui um total de receitas fiscais de R$ 44.185.279,78 e temos um total de despesas fiscais no montante de R$ 42.806.813,28. Então, a aritmética, né, a receita menos despesa, nós temos aqui um resultado primário positivo, né, de R$ 1.378.476,50. Ou seja, corresponde que teve um superávit primário. Isso quer dizer que o município apresenta em plenas condições de estar cumprindo com as suas obrigações a curto prazo. Falando agora sobre as dívidas. A dívida, lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dívida consolidada, é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em um prazo superior a 12 meses, ou seja, todas as dívidas que ultrapassam o exercício financeiro. O seu pagamento, né, o pagamento dessa dívida ultrapassa o exercício financeiro. Então, vamos lá, a dívida consolidada líquida. Então, em 31/12/2019, a dívida consolidada bruta foi no montante de R$ 4.742.823,10. Em 31/12/2019, o banco estava com um saldo de R$ 3.267.325,09 e ficou em réis a pagar em 2019 um montante de R$ 1.315.458,81. Então, temos aqui uma dívida consolidada líquida, que é o valor da dívida consolidada bruta, menos bancos, mais restos a pagar, que dá um total de R$ 2.790.956,32. Já em 31/12/2020, a dívida consolidada bruta se comportou no montante de R$ 4.648.478,26. Temos aqui o Bancos em 31/12/2020, teve um saldo de R$ 4.290.516,22, e o resto a pagar inscrito em 2020 foi no montante de R$ 76.352,55. Então, a dívida consolidada líquida, que é a dívida consolidada bruta menos bancos mais reais a pagar, em 2020 se comportou em R$ 434.314,59. Agora, vamos para o resultado nominal. O resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida, ou seja, antes a gente
calculou a dívida consolidada líquida para agora a gente apresentar o resultado nominal. Este resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício num período determinado de tempo. Então, fazendo um comparativo ainda do final de 2019 para o final de 2020. A dívida consolidada líquida, como dito anteriormente, em 31 de 12 de 2019, se comportou no montante de R$ 2.790.956,82, e em 31 de 12 de 2020, essa dívida consolidada líquida ficou em R$ 434.314,59. Então, o resultado nominal, que é o saldo de 2019 menos o de 2020, temos aqui um resultado nominal positivo de R$ 2.356.642,23. Portanto, demonstra que o município ele vem conseguindo diminuir sua dívida, certo? Ele conseguiu diminuir sua dívida nesse montante. Ou seja, mesmo que não tenha reduzido por total sua dívida, vem segurando um saldo financeiro suficiente para estar arcando com a dívida, certo? Com as parcelas das dívidas. Então, aqui, trazendo também uma questão que é o limite definido do Senado, que lá ele diz que a dívida consolidada líquida, ela não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Então, em 2019, a receita corrente líquida se comportou no montante de R$ 40.485.234,56, e em 2020, a receita corrente líquida se comportou em R$ 42.716.493,12. Isso quer dizer que a dívida inscrita em 2019, em percentual, corresponde a 6,89%, então bem abaixo do limite estabelecido pelo Senado. Assim como em 2020, o percentual ficou em 1,02%, certo? Então, mais abaixo ainda do limite que foi estabelecido pelo Senado Federal. Todas as informações da audiência pública está lá disponível no site do município, né, www.tinga.ba.gov.br, assim como na consulta pública do ETCM, certo? E os documentos físicos lá na prefeitura de Utinga. Então, todas as informações que foram extraídas para esta apresentação está nesses três canais. Então, eu agradeço a todos que estão assistindo o vídeo. Meu nome é Adão e eu deixo aqui meu telefone e meu e-mail para possíveis dúvidas e questionamentos sobre o que foi apresentado na audiência, certo? E eu agradeço a todos.